Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e nós vamos fazer agora uma viagem no tempo, aonde a gente vai ver os 10 finais que mais fizeram a minha pele se enrugar, e eu me arrepiar todo e me dar vontade de dar um berro na televisão com tanta raiva que eu fiquei ou do Vince McMahon ou como Triple H como bookers da WWE. Foram aqueles finais de shows que me deu vontade de abandonar tudo e falar: eu não quero mais saber desse negócio. Mas que, graças a Deus, depois eu acabei relevando e continuando na minha jornada como fã da WWE. E o 10º lugar, já vou dizer que vai ser polêmico, mas que eu tenho certeza que muitos de vocês também não gostaram. Porque foi um final de um show em que o resultado que todos imaginavam não foi possível porque o lutador nem sequer participou da luta, para desespero dos fãs da época. E nós estamos falando, é claro, da vitória de Batista no Royal Rumble de 2015. Para quem não se lembra da história, o Batista ele estava voltando de Hollywood depois de filmar o primeiro Guardiões da Galáxia. Só que esse foi um retorno que praticamente ninguém pediu. Não que o pessoal não curtisse o Batista, mas o pessoal não curtiu a posição que ele voltou no card. Porque ele já voltou praticamente como main eventer e acabou ganhando o Royal Rumble de 2014. Até aí tudo bem. O grande problema é que o público estava clamando, pedindo, implorando para que o Daniel Bryan tivesse a chance de ter a revanche pelo título que ele perdeu no SummerSlam pro Randy Orton. Então, quando surgiu o Royal Rumble de 2014, todo mundo achava que a história estava escrita na pedra. O Daniel Bryan vai lutar, ele vai vencer, vai ter a sua história de redenção e vai ganhar o título contra o Randy Orton na WrestleMania. E aí, quando chegou o Royal Rumble de 2014, não só a gente não teve a oportunidade de ver o Daniel Bryan na luta, como simplesmente ele não apareceu. Ele não apareceu entre os 30 números, as 30 pessoas que estavam elencadas na luta. Quando chegou o número 30, que se não me engano foi o coitado do Rey Mysterio que estava voltando depois de um período longo de contusão para a WWE, cara, o público começou a vaiar a luta. Foi um negócio impressionante. Todo mundo começou a fazer yes, todo mundo reclamando, clamando pelo Daniel Bryan. Ninguém mais estava interessado na luta. Foi um daqueles momentos que os fãs se revoltaram com o que foi apresentado pela WWE. E aí, no final das contas, para piorar a situação, o Batista venceu, que era aquela vitória que ninguém queria. E aí, moral da história, o público se revoltou com isso, iniciou a parte final do Yes Movement, teve aquela história da ocupação do Monday Night Raw. O Daniel Bryan acabou conseguindo uma luta com o Triple H na WrestleMania 30. Se ele vencesse o Triple H, ele seria adicionado ao main event entre o Batista e o Randy Orton. Foi para a WrestleMania, ele derrotou o Triple H, depois ele foi adicionado ao main event e ele fez o Batista bater, ganhando o título, ganhando o campeonato mundial da WWE. Então, por essa vitória que todo mundo detestou, ninguém queria e que acabou praticamente mandando um monte de gente para longe da WWE, é que a vitória do Batista na Royal Rumble de 2014, o 10º final de show que eu mais odiei e me revoltei na história da WWE. Já o 9º lugar, ele me revoltou nem tanto pelo lutador em si que venceu o Royal Rumble, mas sim pela quantidade de lutadores muito merecedores que estavam na luta e que acabaram não vencendo. E assim, coitado do cara, né? Porque ele teve a chance da vida dele e o público odiou porque queria outras pessoas vencendo. E sim, nós vamos bater mais um pouquinho nele, porque nós estamos falando da vitória do Jey Uso no Royal Rumble de 2025, o Royal Rumble desse ano. Gente, olha só, você tem uma luta que tem CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins, Drew McIntyre e John Cena. Simplesmente 5 dos caras mais adorados pelo público da WWE. E aí, você tira a oportunidade desses 5 de vencerem para dar a vitória para o main event Jey Uso, que de main eventer só tinha um nome. Essa que é a verdade. Então, é muita gente que estava torcendo para que o Cena vencesse o Royal Rumble, para que ele pudesse desafiar o Cody Rhodes na WrestleMania para tentar ganhar o seu 17º campeonato, detestou o final da luta, o final do show. E a coisa ficou tão ruim, tão feia, que
a impressão que dá é que a WWE resolveu fazer o John Cena se tornar vilão para consertar esse problema aí. Por quê? Porque, cara, ninguém queria o Jey Uso no main event da WrestleMania. E no final das contas, ele não só não foi o main event da WrestleMania, como ele foi o opening event da noite 1. Ou seja, foi a primeira luta da WrestleMania. Então, assim, por ter sido um lutador que ninguém queria que vencesse, e que o pessoal já imaginava que não seria um grande campeão, o que acabou se comprovando, pelo menos a curto prazo, e uma vitória que a mim particularmente me irritou muito, porque todos esses nomes que eu elenquei para vocês, eu teria ficado muito mais feliz se eles tivessem vencido, é que a vitória do Jey Uso no Royal Rumble deste ano de 2025 está na 9ª posição dos 10 finais de shows que eu mais odiei na minha vida como fã da WWE. Já o 8º lugar é um final de um lutador que a gente sabia que o cara estava separado para ser uma estrela da companhia. Mas a impressão que dá é que a companhia deixou passar o bonde por um ano. Se eles tivessem puxado esse gatilho um ano antes, talvez não tivesse tido a reação tão raivosa, furiosa e irritada que acabou tendo, mesmo com o público querendo um outro determinado lutador como vencedor. E a gente está falando da vitória do Roman Reigns no Royal Rumble de 2015. Por que isso é tão importante de salientar? O Roman Reigns, em 2014, ele estava muito over. E ele foi um dos finalistas do Royal Rumble de 2014. E o público vibrava, ansiava pela vitória dele antes dele ser eliminado pelo Batista. Então, se ele tivesse vencido em 2014, talvez o público não tivesse se irritado tanto com a ausência do Daniel Bryan como se irritou. Aí a gente vai para 2015. Aí, dessa vez, o Daniel Bryan participa da luta. Mas ele fica, acho que por 10 minutos no meio da luta e ele acaba sendo eliminado. Cara, assim, você comete o erro a primeira vez, beleza. Conserta da segunda. Não comete a mesma besteira. Não, o Vince teimosamente foi lá e cometeu o mesmo erro de novo. E acabou fazendo o Daniel Bryan ser eliminado de uma forma imbecil no meio da luta. E aí, cara, a revolta do público foi tão grande que, ao contrário do WrestleMania de 2014, que o pessoal começou a vaiar quando chegou no número 30, nessa luta o público começou a vaiar no meio da luta. Então, do meio da luta pro final, praticamente, você só ouve vaias. E quando o Roman Reigns vence, o público vaia ainda mais, porque todo mundo percebeu que ele era o escolhido. Ele era o cara que a WWE tinha decidido que seria o novo cara da companhia. O problema é que isso não foi orgânico. Ele foi o primeiro lutador que foi escolhido para ser o cara da companhia sem que o povo tivesse escolhido. Ele foi empurrado e isso acabou fazendo com que o público se revoltasse total e completamente contra ele. Nem o The Rock vindo pro ringue e levantando o braço dele, isso resolveu. O público vaiou o The Rock também, gerando essa cara dele de irritado com a reação do público. E eu me lembro assistindo esse show que também eu fiquei tão irritado quanto o público, porque eu também queria que o Daniel Bryan tivesse pelo menos chegado no final, e tivesse tido a chance de vencer o Royal Rumble. É por isso que o Roman Reigns vencendo o Royal Rumble de 2015 é o 8º final mais odiado na minha vida como fã de luta livre. Já o 7º final é impressionante porque ele ressoou comigo mesmo quando eu assisti esse show pela primeira vez em fita cassete. Porque eles mostraram, antes do show, toda a história entre os main eventers. E eu compreendi a magnitude da coisa. E eu fiquei fã de um dos lutadores. E quando chegou no final e ele perdeu a luta, eu senti a mesma frustração que as demais pessoas na arena sentiram. E eu estou falando da vitória do Triple H no main event do WrestleMania 2000. Aquele main event que foi uma luta de 4 fatais, eliminatória entre o Triple H, o Mick Foley, o Big Show e o The Rock. Para quem não sabe a história, essa luta ela foi marcada porque aconteceu um bot no Royal Rumble de 2000, quando o Big Show era para ter sido eliminado pelo The Rock, mas na hora que ele foi eliminado, o The Rock acabou caindo no chão da arena e batendo com os 2 pés no chão antes do Big Show, indo contra o roteiro. Os juízes viram, mas o The Rock voltou pro ringue, eles fingiram que não viram e deram a vitória pro The Rock. O Big Show reclamou, começou a reclamar nos shows seguintes, e aí acabou
que a Linda McMahon decidiu que ele deveria ser incluído no main event da WrestleMania 2000. E depois resolveram, como uma forma de valorizar um lutador que iria se aposentar, entre aspas, colocar o Mick Foley também nesse main event, ele que havia ajudado a carregar a companhia nos anos de 98 e 99. Então, esse main event, ele era para ser como se fosse o congraçamento da Attitude Era. E todo mundo imaginava que o The Rock iria vencer. Ele era a mega estrela da companhia. Ele havia substituído o Stone Cold enquanto o Stone Cold estava machucado. Todo mundo da arena queria que o The Rock vencesse. E aí bateu a frustração quando os McMahon, que estavam um em cada corner de cada um dos lutadores, acabaram se unindo, exceto a Linda, né? O Vince, a Stephanie e o Shane se uniram para ir contra o The Rock e ajudar o Triple H a manter o título. Cara, aquilo bateu uma revolta tão grande, porque você pensa assim, cara, por que tirar esse momento do cara que era o mocinho da companhia? Deixa o vilão vencer em um outro momento. Deixa o The Rock ter o seu momento no WrestleMania. É impressionante a gente pensar que o The Rock nunca teve a oportunidade de ter uma vitória pelo título na WrestleMania. Ele lutou no WrestleMania 15 como campeão, perdeu para o Stone Cold, lutou na WrestleMania 16, perdeu a luta para o Triple H, que era o campeão, na WrestleMania 17 ele era o campeão, perdeu para o Stone Cold, no WrestleMania 18 ele lutou contra o Hulk Hogan, venceu, mas não foi o main event, não tinha título envolvido, e no WrestleMania 19 ele lutou com o Stone Cold de novo, sem título envolvido. Então, quando você pensa em tudo isso, você fala assim, cara, como é que pode? O The Rock nunca teve aquele momento em que ele conquista um campeonato mundial na frente do público na WrestleMania. E o principal momento para ele conseguir isso era esse show. E quando o Triple H venceu, isso bateu uma frustração generalizada, uma irritação assim, generalizada na arena. E eu vendo em fita cassete, eu senti essa mesma revolta. E assim, foi preciso ver outras fitas de outros shows para perceber que depois a coisa fluiu. E o The Rock acabou vencendo no show seguinte, no Backlash, que foi uma das maiores explosões da história da torcida numa arena. E essa explosão era para ter acontecido na WrestleMania. Então, por conta do momento que aconteceu, da frustração que causou e do fato de que o The Rock nunca teve essa chance, é que a vitória do Triple H sobre o The Rock, Mick Foley e Big Show no final do WrestleMania 2000 é o meu sétimo momento mais odiado, no final de show mais odiado da história da WWE. Já o sexto momento, que eu mais odiei num final de show na WWE, está envolvido com uma defesa de título que só aconteceu por causa de uma decisão idiota que não fazia sentido nenhum ter acontecido da forma como aconteceu. E a gente está falando do The Miz, que derrotou o John Cena no main event do WrestleMania 27, graças à interferência do The Rock. A história era: The Miz era o campeão, John Cena o desafiou para o título na WrestleMania 27. O The Rock ia ser o host do show, né? A pessoa que estava apresentando o show. E aí, cara, no final da luta entre o The Miz e o John Cena, o The Rock, assim, do nada, resolve invadir o ringue e, do nada, resolve atacar o John Cena, custando a vitória ao Cena e dando a manutenção do título ao The Miz, um lutador que, cara, não importa o quanto você seja fã, não importa o quanto você gostava dele, ele nunca esteve à altura do John Cena. Me desculpa, ele não tinha cabedal nem para amarrar as sapatilhas do John Cena, como o Gunther gosta de falar. A verdade é essa. Então, quando aconteceu aquele final, o cara me deu uma raiva, porque não fazia sentido nenhum. Depois, no dia seguinte, o The Rock veio e desafiou o John Cena para uma luta no main event do WrestleMania seguinte, praticamente sequestrando as histórias por um ano todo. E ainda por cima, ele não deu uma justificativa convincente de por que ele não fez esse desafio, independente do John Cena ter vencido ou não. Aliás, a lógica teria sido que ele tivesse feito o desafio com o John Cena campeão, caramba, porque aí teria um prêmio especial nessa luta, o John Cena defendendo o campeonato na WWE contra o The Rock. Eles poderiam até ter feito que no WrestleMania 28 o The Rock tivesse derrotado o Cena e depois eles tivessem feito a revanche no WrestleMania 29 com o John Cena vencendo o cinturão do The Rock. Mas não foi isso que aconteceu. O motivo foi idiota, o momento foi idiota, a pessoa que manteve o título era idiota. Cara,
todas as decisões desse show foram idiotas. Não é à toa que esse é considerado um dos piores WrestleManias da história. Então, cara, isso me deu uma revolta, uma raiva, um ódio na época, porque não fazia sentido nenhum. E é por isso que a vitória do The Miz sobre o John Cena, graças à interferência do The Rock, é o sexto final de show mais odiado na minha jornada como fã da WWE. Já o quinto final era de um lutador que eu tinha um certo apreço, não era meu favorito, mas eu tinha um certo apreço, eu gostava dele na sua posição de campeão, e no final das contas ele acabou sendo entregue aos Leões e perdeu uma luta em questão de segundos, sendo colocado como um verdadeiro jobber. E a gente está falando da vitória do Goldberg sobre o Kevin Owens, ganhando o título universal no Fastlane de 2017. Gente, assim, a gente sabe que uma luta do Goldberg é uma luta rápida. A gente sabe disso. E todo lutador deveria saber que se você está no ringue contra o Goldberg, você não deve virar as costas para ele. O que aconteceu? Quando foi começar a luta deles no Fastlane 2017, quando o Kevin Owens finalmente entrou no ringue e chamou o Goldberg para briga, tocou a música do Chris Jericho, com quem o Kevin Owens estava fazendo uma feud na época. O Kevin Owens idiotamente se virou para a rampa para olhar o Chris Jericho. E aí depois, quando ele se volta, ele dá de cara com um spear do Goldberg. Isso logo depois do sino ter tocado. O Goldberg então pega o Kevin Owens, levanta ele e aplica um jackhammer, vencendo a luta em 22 segundos. 22 segundos. E o reinado maravilhoso e universal do Kevin Owens, um reinado que eu tava curtindo, acabou sendo jogado no ralo. Por causa de uma feud que no final das contas acabou sendo pelo Campeonato dos Estados Unidos. Cara, assim, eu nunca fui fã do Goldberg na fase mais velha dele. Quando ele era novo, eu até entendi a aura dele, de ele ser um lutador forte, de parecer um lutador realista e tudo mais. Mas já como praticamente um senhor de idade, com a minha idade, por mais forte que ele fosse, cara, era um desrespeito fazer ele chegar e aniquilar o campeão da companhia como um part-timer em apenas 22 segundos. Eu me lembro que eu odiei esse resultado com todas as minhas forças, muita gente odiou. E, cara, não tinha como defender esse booking. A verdade é que eu gostava, até hoje eu gosto do Kevin Owens, eu acho uma pena ele estar contundido, eu espero que ele volte. Saber que isso aconteceu realmente me revoltou muito. Então, a vitória do Goldberg sobre o Kevin Owens foi o quinto final que eu mais odiei na história da luta livre. Já o quarto lugar é um final que ninguém gosta. Ninguém. Pode perguntar para qualquer um que seja fã do cara que venceu. A pessoa vai dizer: cara, por mais que eu seja fã dele, eu não concordo com o que aconteceu. Não tem um que defenda. Porque o cara conseguiu a façanha de derrotar o campeão da companhia em um tempo ainda menor, só porque o show estava estreando em TV aberta. E nós estamos falando da vitória do Brock Lesnar sobre o Kofi Kingston em 7 segundos na estreia do SmackDown na Fox em 2015. Gente, assim, corporativamente, eu entendo o resultado. Entendo o resultado, não tem jeito. Por quê? Porque eu sei que para a WWE valeria muito mais a pena você ter um campeão com um apelo entre os fãs em geral que o Brock Lesnar tinha como um ex-campeão do UFC do que um lutador nichado como o Kofi Kingston. Um lutador que apelava para um grupo pequeno de fãs da luta livre, que somos nós que estamos aqui na internet. Mas assistir o Kofi Kingston fazer o job e perder para o Brock Lesnar em apenas 7 segundos foi realmente assim revoltante, porque basicamente jogou o Kofi Kingston no lixo de valor e de realismo dele como campeão. Todo aquele momento que ele ganhou do Daniel Bryan na WrestleMania, tudo aquilo foi jogado na latrina. Então, assim, ver essa luta, eu falei que foi em 2015, né, que foi a estreia, não foi em 2015, desculpa, foi em 2019 que isso aconteceu. Ver essa vitória do Brock Lesnar sobre o Kofi Kingston é algo realmente
assim, revoltante. Me revoltou muito na época, porque o Kofi era um cara que eu gostava muito, assim. Eu gostava de tudo que ele havia feito pela companhia em todos aqueles anos. E ver ele completamente descartado desse jeito, jogado de lado, e falarem pra ele assim: cara, você foi nosso campeão, mas você não serve pra gente agora nesse novo momento que a gente vai enfrentar, em que a gente vai estar em TV aberta. Sinceramente, aquilo não colou comigo. Então, a vitória do Brock Lesnar contra o Kofi Kingston em 7 segundos no final do SmackDown é o quarto pior momento, o quarto momento que eu mais odiei em finais de show na WWE. O terceiro momento é um outro momento que, assim, incomoda muita gente, incomodou muita gente, porque as pessoas acharam que esse cara finalmente ele ia ter a oportunidade de vencer. Mas a forma como aconteceu a derrota, que apesar de fazer sentido a curto prazo e depois a longo prazo até se mostrou interessante, acabou jogando no lixo uma das melhores builds e um dos melhores momentos de um lutador na WWE. E nós estamos falando da vitória do Roman Reigns sobre o Drew McIntyre no Clash of the Castle de 2023. Por que que esse foi um momento tão revoltante? Primeiro porque o Drew estava na sua casa. Ele era um uber mocinho da companhia. Ele era um dos poucos lutadores que podiam ficar frente a frente com o Roman Reigns e impor autoridade e força e moral pelo seu tamanho. Porque se você bota os dois um na frente do outro, o Drew consegue ser maior e mais forte do que o Roman Reigns. Então, era uma luta realista. O Drew ele tinha um finalizador, tem um finalizador realista, que é o Claymore. Ele tinha tudo para ser o cara da companhia. Ele tinha tudo para ser empurrado até a lua. E a WWE criou um evento especial para isso. Fez um show lá na terra dele, dentro de um estádio de futebol. Botou gente pra caramba dentro do estádio para fazer essa luta. O público clamava, ansiava pela vitória dele. O pessoal achava que ele ia ter um momento de consagração que o British Bulldog teve no SummerSlam de 92 em Wembley, ganhando do Bret Hitman Hart numa luta pelo campeonato intercontinental. O povo realmente achava que isso iria acontecer. Só que no final da luta, um homem encapuzado entrou no ringue e acertou o Drew McIntyre com um Samoan Spike. E esse lutador acabou se revelando como Solo Sikoa, e acabou entrando para a Bloodline e hoje comanda a New Bloodline. E um lutador, um dos melhores lutadores hoje em dia na WWE. Mas o fato de ele ter estreado nesse momento, ter causado a derrota do Drew na sua casa, na frente do seu povo, isso causou uma frustração muito grande. E eu, como um eterno fã do Drew, me revoltou muito ver todo o build que a companhia fez para ele ser um cara ameaçador para derrotar o Roman. Lembrando que o Drew McIntyre ele derrotou o Brock Lesnar de forma avassaladora no WrestleMania 36. E eu achei que eles estavam finalmente tentando trazer de volta essa pessoa. Eu achei que era ali que o reinado do Roman Reigns iria acabar. Eu achava que era ali que o Drew finalmente iria ter o que ele merecia, um momento, um reinado bom com seu público. Mas não aconteceu. O Drew tomou o Samoan Spike, depois tomou um Spear do Roman Reigns e acabou perdendo na sua terra natal. E aquilo me deu um ódio, uma raiva muito grande, porque eu percebi o quanto que o Drew era um talento desperdiçado até hoje. Então, o final em que o Roman Reigns derrotou o Drew McIntyre e defendeu seu título no Clash of the Castle 2023 foi o terceiro momento que eu mais odiei em um final de show da WWE. Já o segundo final que eu mais odiei foi um resultado que eu já até comentei aqui em outros vídeos do canal, que eu entendi que o final da história acabou sendo positivo. Mas a jornada como começou, meu amigo, mas me deu uma vontade de quebrar a tela do meu computador, porque nessa época eu baixava os episódios e os pay-per-views, que assim, até hoje eu não sei como eu não quebrei o monitor de tanta raiva que eu fiquei. Um lutador que merecia a glória, derrotou o cara da companhia limpo para depois sofrer uma traição e um cash-in. Sim, nós estamos falando da derrota do Daniel Bryan com o cash-in do Randy Orton no SummerSlam 2013.
Gente, eu sei que vocês são fãs do Randy Orton. Eu sei que vocês acham que esse momento foi antológico. Mas, cara, eu era fã do Daniel Bryan. Eu adorava esse cara, eu adorava o lutador que ele era. Eu achava que ele merecia esse momento. Eu vibrei muito quando ele derrotou o John Cena limpo. Eu falei, caraca, o John Cena, ele perdeu para um lutador. Isso é raro de acontecer, e perder limpo, e botar um lutador para cima limpo. Cara, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, poxa, obrigado, Cena, porque você engrandeceu ainda mais o Daniel Bryan, que não tinha o perfil, não tinha o look de um cara como o Cena. Então eu achei, poxa, finalmente a companhia vai apostar no Daniel Bryan. Mas então aconteceu o impensável. A música do Randy Orton tocou, ele veio pro ringue com a sua maleta, ele havia ganho o Money in the Bank. O nosso digníssimo Triple H, que era o juiz da luta entre o Daniel Bryan e o John Cena, veio por trás do Daniel Bryan, virou ele, deu um chute nele no seu estômago e aplicou um pedigree. Ele permitiu o Randy Orton entrar no ringue, o Randy Orton deu a maleta para o Triple H, Triple H chamou o sino e o Randy Orton apenas cobriu e fez o pinfall no Daniel Bryan para vencer o campeonato da WWE. Cara, olha, vocês não têm noção da raiva, do ódio, da fúria que eu senti nesse momento. Porque, cara, é, era o meu lutador do coração, era o cara por quem eu torcia. E muita gente torcia, porque é um cara como a gente. Ele não era um cara grande, alto, forte. Era um cara com quem a gente se relacionava, um trabalhador da luta livre, que havia lutado desde o ano 2000, lá na Ring of Honor, ou antes da Ring of Honor, na verdade, no cenário independente. Depois, em 2002, quando a Ring of Honor era fundada, ele luta lá. E ele faz a carreira dele, ele vem para a WWE, ele conquista o seu espaço. E no momento que ele já tinha sido campeão mundial, ok, mas aqui era o momento de consagração dele, era o momento que ele seria campeão como mocinho, num campeonato que era um campeonato justo, em vez de ser um cash-in, como havia acontecido anteriormente, aqui ele estava derrotando o cara da companhia. E ver tudo isso sendo jogado no lixo em questão de minutos, cara, isso bateu uma fúria muito grande. E é por causa dessa fúria que eu senti que muitos fãs nas arenas começaram a clamar por ele e começaram o movimento do Yes Movement. Lá no final da história acabou dando certo com o Daniel Bryan vencendo o main event do WrestleMania 30. Mas, cara, esse final de show, cara, me revoltou muito, me deixou com uma fúria interna gigantesca. E é por isso que esse momento é o segundo momento, o segundo final de show que eu mais odiei na WWE. Bom, e qual foi o primeiro? Vocês devem estar pensando, poxa, André, mas você já falou tanto desse aí. Qual foi o primeiro? Qual foi o momento que você mais odiou como fã da WWE? Pois é, esse foi o momento que aconteceu no main event do único show que eu fui presencialmente da minha vida. Vocês pensam, né? Todo fã de luta livre tem o sonho de assistir um show da WWE em loco, né, ao vivo. E aí você vai, você junta uma grana, você se coordena, você viaja, você aluga, você vai ver hotel e tudo mais, você compra o ingresso, você aluga carro, você estaciona, você fica feliz, você tá na arena, você tá no ambiente, você tá amarradão. E a WWE te entrega um dos piores finais possíveis e imagináveis. Então aquela frustração, aquela raiva que você sente, ela se eleva à enésima potência, porque você percebe assim, caramba, eu me dei a todo esse trabalho para chegar aqui e me entregarem isso. Pois é, nós estamos falando da vitória do Triple H no Royal Rumble de 2016. O único show que eu fui presencialmente na minha vida como fã da WWE, eu tive que assistir isto. Triple H vencendo o Royal Rumble de 2016 e vencendo o campeonato da WWE no processo. Para quem não se lembra da história, o Triple H era o chefe da autoridade, o Roman Reigns estava contra a autoridade. O Triple H, então, ele forçou o Roman Reigns a defender o título no Royal Rumble de 2016, entrando como participante número 1. A ideia do Triple H era favorecer que o Roman Reigns perdesse o título. Era garantir que o Roman Reigns fosse perder o título. Então ele falou, olha, você vai defender o título contra 29 outros homens, no Royal Rumble você vai entrar no número 1. Assim, eu não via problema nenhum com relação a isso. Eu não veria problema nenhum se ele tivesse perdido para qualquer outra pessoa. Mas, no final, restaram o Triple H, o Dean Ambrose e o Roman Reigns. E o Triple H foi, se não me engano, foi ele que foi e eliminou o Roman Reigns da luta. E o Triple H ele entrou como número 30. Era uma surpresa que, assim, quase todo mundo sabia que ele iria aparecer
como número 30, mas ninguém achava que o Triple H teria a audácia de se permitir, porque né, por causa da intimidade que ele tinha com o Vince, de ser colocado como vencedor desse Royal Rumble. A ideia por trás disso era que o Roman Reigns pudesse derrotar o Triple H como chefão final e ganhar um cartaz para ficar bem com o público na WrestleMania daquele ano. Só que a história foi tão mal feita que o público não comprou a história. Então quando chegou no main event do WrestleMania 32, simplesmente o público vaiou os dois. E a luta ainda por cima foi horrível. E aí no final das contas, quando o Roman Reigns ganhou, o pessoal nem ligou. A verdade é que tudo começou com essa decisão estapafúrdia da WWE de botar o título no Triple H, que já era part-timer nessa época, ele já não lutava praticamente. E resolveram dar um último título para ele. E, cara, a revolta foi total e completa. Para piorar a situação, no final ficou o Triple H com o Drew Ambrose, que tava todo mundo torcendo para que fosse campeão também. E aí vai o Triple H, elimina o Dean Ambrose e tira ele da luta. Então, assim, a vitória do Triple H foi altamente decepcionante. Eu me lembro até hoje do clima no ginásio, lá no ML Center, lá em Orlando, das pessoas olhando assim, caraca, meu irmão, não é que realmente aconteceu o que a gente esperava que ia acontecer, que a gente não queria, que era o Triple H vencendo. Porque assim todo mundo percebeu a história. O Triple H venceu, vai lutar com o Roman Reigns no WrestleMania e vai perder. Então foi um booking óbvio, foi um booking preguiçoso, uma decisão horrível que ninguém gostou. E ainda por cima aconteceu comigo na arena, num único showzinho que eu tive a chance de ir. É por causa disso que esse é o final que eu mais odiei na história dos finais de shows da WWE. E isso é muito pessoal, eu sei que não vai ser a opção de vocês, mas não tem jeito. Eu tava lá, não tem como fugir disso. Quando você tá presente, uma situação dessas é amplificada em 1000 vezes. Então, a vitória do Triple H, a vitória do Triple H foi a pior, né, assim, o pior final de show, na minha opinião, na história da WWE.